episódio, assim, eu estava escrevendo Poropopeia, né, esse livro de 2009, e do qual o maior do mundo, né, esse meu livro, assim, seria uma trilogia, ele seria mais ou menos uma continuação, não exatamente uma continuação estrita, assim, no enredo, né, mas seria uma continuação meio do clima, o clima da escrita e o tipo de personagem que está lá no Poropopeia, de alguma forma, ele é replicado, ele reaparece, né, com outra história, com outra roupagem, com outras questões ali, mas ele reaparece no Maior que o Mundo. Então, enfim, mas no Poropopeia, assim, tem ali uma cena que todo mundo que leu, de alguma forma, comenta, assim, né? Quer dizer, é impossível ler aquele livro e assim, passar em brancas nuvens por essa grande cena, que na verdade são umas 80, 90 páginas, onde acontece uma orgia, acontece uma suruba ali, uma orgia. Ela não é narrada de forma linear, porque existem interrupções, porque o narrador, né, ele tá contando que ontem ele teve ali num lugar, numa experiência mística que desandou numa suruba, que era uma experiência mística meio hindu, então ele chama essa suruba de Surubrahmani e tal. E é uma cena que eu estava escrevendo já há anos, né, uns 3, 4 anos, e nunca consegui achar direito o tom ali, porque, na verdade, essa cena da suruba era inicialmente um conto, né, que eu ia botar no meu livro de contos, Umidade, que saiu em 2005, e acabei não botando. O editor lá também fez umas reservas, ele achou assim, esse conto aí dessa suruba é um piadão, né, uma piada. Uma piada, é o cara que vai numa experiência mística e de repente a experiência mística vira uma suruba. Então é uma espécie de uma piadinha que não dá muito caldo, assim, literário. Então eu tirei o conto e fiquei com aquela coisa na cabeça, aquele conto na cabeça, que acabou virando a gênese, né, do Poropopeia. Agora, quando eu estava escrevendo o Poropopeia, eu tinha decidido que aquilo ia virar um romance, aquela cena da suruba, que para mim era uma coisa que era um conto, que já estava acabado, ela começou a incomodar, porque eu não estava satisfeito com nenhuma redação. Mexia daqui, mexia dali, tinha alguma coisa que estava faltando. Até que me caiu na mão, assim, meio que inesperadamente. Eu estava até no México, assim, na cidade do México, lá, entrei numa livraria e encontrei numa baseada dessas de oferta, assim, uma edição ali da Fundo Econômico de Cultura, da Ilíada. E fiquei lendo aquilo, né, da Ilíada, tal. Eu já tinha lido coisas da Ilíada. Então eu já sabia, por exemplo, que a partir do quarto canto, assim, começam as lutas, né? Até o quarto canto é toda uma história lá no Olimpo, né, os deuses decidindo se vão apoiar os gregos ou os troianos, e os deuses brigam muito, né? Então tem toda essa questão nesses 4 primeiros cantos, e no quarto primeiro canto começam as descrições de lutas, né, das batalhas mesmo. E aí eu fiquei lendo ali, né, aliás, no bar ali dessa livraria, ali na Cidade do México, livraria do Fundo de Cultura Econômica, e fiquei lendo aqui aquelas cenas, aí me baixou assim, pum, aquela revelação, que é uma coisa que acontece muito quando você está escrevendo, né, você está engajado num projeto literário. Eu não sei como é que é com os outros escritores, mas acredito que com muitos deva acontecer a mesma coisa comigo, que é você estar escrevendo uma coisa e de repente tem uns pontos fracos, né? Você sente que tem uns pontos que estão meio fracos, mas você está escrevendo, você manda bala. Você não resolveu hoje, resolve amanhã, mas escreve, porque você ficar quebrando a cabeça com cada vírgula ali, você não consegue chegar em lugar nenhum, né? E aí eu estava justamente ali, né, quebrando a cabeça com essa questão do tom, assim, de como fazer aquela cena ganhar uma dimensão mais importante do que simplesmente uma piadinha. Isso aqui era um concerto de cítara indiana, virou uma suruba, ha, 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 ha. Né? Então, aí de repente eu lendo ali aquelas cenas de luta da Ilíada, eu falei, puta merda, é isso que eu estou precisando, é exatamente isso. A Ilíada é uma grande suruba. Essas cenas de combate, é gente enfiando coisa uns nos outros, né? Todo mundo o tempo todo enfiando uma espada, uma lança, cortando um membro, dando uma porrada. Quer dizer, as lutas, né, na Ilíada
são grandes intervenções que um grupo de soldados exerce sobre o corpo dos outros, né? Na verdade, são pessoas intervindo de forma violenta, né? E tanatológica assim, no corpo dos outros. Mas é uma intervenção, é a mesma coisa que acontece, teoricamente, numa suruba. Eu não sou exatamente o cara mais experimentado, assim, com mais experiência na área, mas você pode imaginar que realmente uma suruba primeiro, é o acesso democrático de todos aos corpos de todos, né? E é uma abordagem erótica. E na Ilíada é uma abordagem tanatológica, né? Trata-se de destruir o corpo dos outros. Mas a dinâmica é a mesma. A dinâmica me parece a mesma. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte, eu tinha comentado, não sei se você se lembra, eu tinha comentado mais ou menos isso que falei agora, e depois eu fiquei pensando, pô, esse é o nosso último encontro aqui, né? E, de repente, aquela coisa, eu conversando com o Alcir também, que o Alcir está numa reunião e quer vir aí participar desse papo aí da Ilíada. Então, ele falou para eu dar uma enrolada aqui enquanto ele não chega, e depois, porque ó, o que eu fiz, eu selecionei algumas das cenas, a partir do canto quarto da Ilíada. A Ilíada acho que tem uns 24 cantos, mais ou menos, como boa epopeia, né? Uma coisa longa, alentada. E aí eu selecionei algumas dessas cenas de luta e intercalei com cenas da minha suruba, da famosa suruba do Panopopeia. E para a gente ler uma e ler outra. Eu achei uma tradução uma tradução da Ilíada, que eu acho que é a melhor tradução. Se vocês tiverem a fim de ler a Ilíada, leiam essa edição que saiu na Companhia das Letras, com o selo da Penguin, porque é uma tradução de um cara que fez uma tradução num português legível, que tem essas traduções clássicas do Odorico Mendes, que são umas traduções pentelhas, meio parnasianas, eruditas, só com palavras que você não entende. 70% das palavras você tem que ir no dicionário, você não entende o que o cara está dizendo. Então, essa tradução da Ilíada ela é mais lisa. É um texto assim, mais próximo assim, do que seria um português contemporâneo. Assim, né? Não chega a ser exatamente coloquial, mas é um português contemporâneo. E aí eu fiz essa mistura, essa suruba literária, né, entre o meu texto e o texto do meu colega, o Homero, o velho bom Homero. Então é isso que a gente vai fazer. Só que para dar um tempinho, né, eu proponho assim, eu não sei se vocês vão urrar de tédio e de revolta, mas eu estava pensando assim, no final, né, do nosso papo, passar mais um dos episódios de entrevistas com escritores. E que se desse tempo. Agora, como eu gostaria de esperar um pouquinho o Alcir chegar, que ele me pediu que estava a fim de participar disso, e ele não pôde pular essa reunião, que a gente visse esse episódio, um episódio que eu pedi para a Thaís escolher, assim, porque como ela já viu um monte, assim, para ela não ser obrigada a ver de novo um que ela já viu. Hã? É? Então podemos abrir a lista aqui? Mas você puxa aqui? Então é o seguinte, vamos fazer uma votação para ver. A gente já viu uns 4 aqui, né? Uns 3 ou 4, 5. Da Mara Moira. Ó, a Mara Moira a gente já viu aqui, né? Ou não? Vimos na 4ª, né? A gente não passou aqui a Mara Moira, né? Sabe quem é a Mara Moira? A gente passou aqui. Você... Eu pedi, mas aí na próxima semana, teoricamente você passaria, eu não vi, então não sei. Não passei. Bom, a Mara Moira é uma coisa interessante porque ela era uma colega aqui do pessoal que era do IEL, né? Era um aluno do IEL, que ainda era um aluno, e que depois fez um mestrado sobre tradução do Joyce, e depois um doutorado também sobre traduções do Joyce. E aí, nesse meio caminho, nesse caminho de pós-graduação, ele virou ela, né? Transformou numa figura trans. E aí, nessa série que a gente fez em 1916, de entrevistas com escritores brasileiros, a gente entrevistou a Mara Moira, aqui em Campinas, aqui, né? A gente esteve aqui do lado com ela. Então, vamos ver a Mara Moira, inclusive atendendo a enorme pedido da nossa amiga.
seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, Quem vem a Campinas, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, logo reconhece que se trata de um lugar de contrastes. De um lado, bairros nobres, idílicos e estudantis, como o Barão Geraldo, também conhecido como a Terra do Nunca. E de outro, o Jardim Itatinga, a maior zona de prostituição da América Latina. Ninguém melhor para apresentá-lo do que alguém que transita por esses dois locais, sem nunca pertencer totalmente a eles. Amara Moira, escritora do livro E Se Eu Fosse Puta. Travesti, feminista, doutoranda, escritora e puta. Assim se define o autor e personagem do livro que surgiu a partir de um blog homônimo. Amara se desnuda para seus clientes e leitores. Ela puxa da memória relatos do seu processo de transição de gênero, dos programas picantes com homens que buscam satisfazer seus desejos mais reprimidos e dos casos de violência sexual tão comuns contra mulheres, travestis e prostitutas. O resultado é um livro que provoca ao mesmo tempo tesão e comoção, risos e lágrimas, mas especialmente nos fazendo questionar: e se eu fosse puta? Começamos nossa viagem pela casa de uma das maiores referências de Amara e da literatura brasileira. Você não acha uma coisa emocionante você chegar na Casa do Sol, como é conhecida, a casa da Hilda Hilst, num dia de chuva? Você não acha que é um lugar ideal para você ficar escrevendo? Não te dá essa volúpia da solidão como escritora? Você tem isso? Né? É engraçado assim, que antes da minha transição, eu era aquela pessoa que ficava sentada numa escrivaninha, lendo livros que ninguém lê, escrevendo artigos que ninguém ia ler, e pra mim tava tudo de boa. Sabe? Acho que a vida inteira eu cresci muito sozinha, muito antissocial. E aí foi só me assumir a Amara, foi só me afirmar a Amara. E aí me tornei uma pessoa super sociável, uma pessoa que convive com muita gente. Eu tava o tempo inteiro nessa muvuca de vida, né? E aí eu sinto um pouco de falta desse momentinho de esquecimento, esse momento que eu podia lidar um pouco mais comigo mesma. E aí eu fico lembrando da Hilda falando que ela gostava mais dos cachorros dela, né? Que os cachorros dela faziam com que ela se sentisse mais à vontade do que o ser humano, né? Então eu acho que eu me senti assim com os livros, né? A gente está aqui num lugar que é muito especial para você, né? Que é a casa onde morou Hilda Hilst, e que é uma grande escritora, grande poeta, e escritora também, digamos assim, pornográfica. Ela gostava, né, de se colocar como escritora pornográfica. Eu conheço a Hilda desde da minha adolescência, final da minha adolescência, ali aos 16, 17 anos, acho que foi o primeiro momento que eu ouvi falar dela, e foi o primeiro momento também que eu tive contato com o Caderno Rosa de Lore Lamb, que foi o primeiro livro que eu encontrei por acaso num sebo, e fiquei muito perturbada com aquela obra. Uma criança com 8 anos contando suas memórias sexuais, né? Então meu livro, que também é uma memória sexual, sabe? Ele, de alguma forma ele dialoga com esse primeiro livro que foi publicado nos anos 90, assim, em 91. Ela coloca a foto dela com 8 anos na contracapa como se desse uma ideia de um livro autobiográfico mesmo, né? E não ficcional. Então ela está brincando com essas fronteiras de até onde vai a ficção, até onde começa a biografia, a autobiografia. Então, foi muito impactante para mim e me mostra caminhos, assim, né? Eu lembro da minha própria infância, né? Das coisas que eu vivi na minha infância, da minha descoberta do corpo, tudo mais, assim, e esse livro mexe muito comigo nesse sentido. Então, as coisas que a gente vai descobrindo intuitivamente, já que as pessoas não querem falar sobre sexo, a gente vai ter que descobrir por conta própria, né? O engraçado foi justamente eu que tinha horror à ideia de me prostituir, eu que retardei minha transição ao máximo para tentar me livrar desse caminho. Mal me assumi, já fui quase de cara fazer a rua. E não só, pois, além de ir fazer programa, ainda me meti a relatar tintim por tintim tudo no blog. 2 níveis de foda-se. Razões, horas. É como se a palavra putz estivesse tatuada em minha testa, e muito antes de eu fazer a rua a primeira vez. Me veem como travesti, já me imaginam puta e qual seu preço, se sou ativa, assédio como nunca vi antes, coisa de enlouquecer. Aí também a carência brutal e fogo no fiofó, o desejo de ser aceita e não mais turista, tesão por escrever vindo junto. E gente, eu sou péssima com imaginação, meu negócio é memória. Não consigo inventar patavina, mas sei 1000 maneiras de escrever como um lixo me trata. A vingancinha minha, toma.
E por fim, peitar o medo do e se eu fosse? Do e se fosse eu, já que querem tanto que eu seja, já que só conseguem me pensar assim. Eu leio esse título como em duplo sentido, como se você se interrogasse a si mesma, e se eu fosse puta? E por outro lado, como uma afronta também da sociedade, você fala, e se eu fosse puta? O blog era justamente um convite para que eu pensasse isso, e se eu fosse puta, né? Mas ao mesmo tempo para pensarem isso junto comigo, né? E aí estava assim, post, 3.000 visualizações, 5 curtidas. Então, eu precisava continuar escrevendo porque aquilo estava fazendo sentido não só para mim, sabe? Mas o Facebook me ajudava também a mensurar qual que era a porcentagem de mulheres lendo e qual que era a porcentagem de homens. Era algo do tipo 70% mulheres e 30% homens. Então eu estava falando com mulheres sobre isso daqui. Eu estava falando para falar sobre a condição da mulher, sobre a sexualidade que existe para a mulher, para as travestis, né? Eu estava falando sobre a prostituição, que é um fantasma na vida de todas as mulheres, travestis e tudo mais na sociedade. Então, ou seja, eu estava falando sobre coisas que atravessam a nossa vida, quer a gente seja prostitutas, quer a gente não seja, né? Quando eu começo a minha transição, quando me assumo Amara, se antes eu não sabia para que escrever, por que escrever, parece que tudo já tinha sido dito, quando eu começo a minha transição e aí descubro esse mundo que havia para mim, que é uma transição recente só, faz 3 anos só que eu peço para a primeira pessoa me chamar de Amara. E aí é uma experiência esquisita, assim, porque eu tinha medo da prostituição, eu tinha medo de ser obrigada a estar lá e ter que tirar todo o meu sustento de lá. Mas ao mesmo tempo, na prostituição era o lugar onde meu corpo fazia sentido, é o único lugar na sociedade que não precisa de decreto para respeitar meu nome e meu gênero. Então, ali eu podia viver, descobrir meu corpo, descobrir minha sexualidade, me conhecer melhor, me entender enquanto gente e não enquanto um objeto estranho. Se eu já tinha motivos para escrever quando eu começo a minha transição, a prostituição me deu ainda mais motivos. Porque a vida que a prostituta vive, especialmente a prostituta travesti, a gente não faz ideia do que é aquilo. Eu gostaria que as pessoas fizessem ideia, eu gostaria que as pessoas vivessem isso nas minhas palavras. Não havia luz, só cheiro ali no mato, o matel. E as muitas camisinhas usadas pelo chão, fazendo clap, à medida que caminhávamos atrás de um cantinho vazio. Eu de salto pisando a terra, ele empurrando a moto. Não havia luz, mas assim que ele abaixou a cueca houve cheiro, o de suor, de homem, me invadindo as narinas, dando água na boca. É ali que a gente trabalha, todas, no escurinho onde der, atrás do abacateiro, ou dentro do carro do cliente quando dá carro, ou no quarto do motel pensão se dispõe a pagar a mais. O mais às vezes não, e meu cliente, o primeiríssimo que tive, veio de moto e dizia só ter mesmo aqueles R$20 na carteira. Até abriu pra eu ver, um oralzinho só, com pressa, mas no capricho. Tinha ali do lado, mas aqui é um dos motéis também preferenciais, né? Preparado para ter uma tarde comigo no motel, Reinaldo. Bom, o mais barato é 79 pau, hein? É tipo o dobro do programa médio, programa padrão, né? Pra uma travesti aqui. As pessoas que vêm atrás de nós nem sempre estão a fim de pagar R$80 para vir no motel. Então muitas vezes tem um motel, mas também tem um matel, né? O matel é onde der. Como é que aqui no Itatinga, 2.000 trabalhadoras sexuais trabalham ali. 100 são travestis. E ninguém tem vergonha de ser visto na frente de uma casa de prostitutas de mulheres cis. Ali na rua onde ficam as prostitutas travestis, é um carro a cada 10 minutos que passa. Então, é na sombra, sem que ninguém veja. A gente está aqui nesse território que é o território por excelência das chamadas práticas sexuais, assim, não é verdade? E agora, e as práticas verbais? Porque eu me lembro de um texto do Cortázar que ele diz assim, não há erotismo sem verbo. Passa muito pelo verbal, então, ou seja, às vezes é o sexo, mas raramente é só o sexo. A coisa tem que vir junto, assim, então diz que é meu amor, posso te chamar de Juliano. Várias experiências muito curiosas, né? Que precisam ter nome, né? A gente está falando de sexualidade, a gente está falando de uma sexualidade que nosso tempo criou, a gente precisa falar sobre isso e prostitutas sabem falar sobre isso como mais ninguém. Às vezes eles te violentam sem nem dar conta que estão te violentando.
é o cúmulo da desvalorização, é o cúmulo da falta de se importar, sabe? De estar se lixando pra você, tá achando que você tá ali por prazer, não se dá conta que você tá ali muitas vezes porque é a única opção que você tem, é a sua única fonte de renda, acha que você é travesti porque gosta de transar, e se você gosta você pode fazer de graça ou com valores ridiculamente desprezíveis. Entende? Ou ele, às vezes ele quer desconto por te tratar bem. Imagina, vou te tratar bem, então me dá um desconto, sabe? Cobra inteira de quem te trata mal. Em algum momento você diz assim que o seu trabalho não é de imaginação, ou você trabalha com a memória, mas dentro disso está embutido toda uma intenção, quer dizer, um trabalho formal que remete remete ao universo da literatura, né, na verdade. A vantagem de quem trabalha com a memória é que a gente já sabe o que a gente vai contar, sabe? Só que a gente já tem a ideia do que é para contar. Agora a gente precisa pensar como é que isso vai ser contado, né? Então, algo aconteceu e eu preciso pensar, e eu posso pensar 1000 maneiras de registrar isso que aconteceu. Então, essas 1000 maneiras, aí entra a literatura, né? Porque de que forma eu vou registrar isso para que vale a pena ser lido isso que eu escrevi. Então aí começa a costurar o texto, começa a escolha das palavras. Eu entrava no quarto com o cliente e eu já ia registrando pequenas notas mentais do que ele me falava. Sabe? Então, eu não sabia que estava virando um personagem. Não, ele não tinha ideia, sabe? Ele vinha e me dizia as coisas, eu assim, ele me chamou de gostosa, ele deu um tapa na minha bunda, sabe? Sabe? Ia registrando tudo, assim, sabe? Tudo que eu conseguia. E quando ele saía do quarto, pegava o celular no bloco de notas e registrava as palavras-chave que me recordassem depois do que aconteceu ali. Sentada no ônibus a caminho de casa, quase madrugada, noite vazia e fria, celular em mãos. É assim que ganham corpo meus relatos, é assim que ganham cor, ganham vida. O que acabei de viver, tudo ainda fresco na memória, a maquiagem borrada, gosto de camisinha na boca, o cheiro do cliente em meu rosto, não importa o que eu faça, o seu cheiro de homem já tão diferente do meu. Serão os hormônios? Palavras-chave marcantes vindo à tona assim que me ponho a escrever, dentes, línguas, dedos, lábios, uma puxando a outra meio que naturalmente. O texto saindo do encontro delas, mas também desde antes. Desde eu já na rua tramando amores, namorando olhares. Travesti que se descobre escritora ao tentar ser puta e puta ao bancar a escritora. A gente está aqui na região norte, para chegar em Itatinga 3 conduções, demora mais ou menos uma hora e meia. Barão Geraldo ela é conhecida como Bolhão Geraldo, são a terra do nunca. E é uma região destacada de Campinas, tem uma estrada que liga Campinas até aqui. E eu reparo que o ambiente social mudou bastante aqui na sua rua, onde você mora. Como é que você vive esse contraste, quase na verdade um choque, assim? A sensação é que eu sou sempre estrangeira em todos os lugares onde eu estiver, né? Então, na Unicamp, 5, 6 travestis no universo de 30 mil alunos. Então é como se o tempo inteiro eu sou lembrada de que eu sou um elemento estranho. Mas quando eu vou para Itatinga, eu estou entre iguais, mas é iguais e mais ou menos também, né? Porque existe a questão da classe. E na sua escrita isso se revela, né, de alguma forma. Ela tem todo aquele vocabulário do mundo trans e do mundo da prostituição também. Mas a escrita tem uma organização totalmente culta. Né? Eu acho que isso me permite estabelecer umas pontes, assim, sabe? Então me permite estar em vários universos, né? Então, por exemplo, eu sou travesti, mas ao mesmo tempo sou feminista, né? E isso também é uma coisa que no nosso tempo não sabe lidar muito bem. Na maior parte das vezes. Eu sou feminista, mas sou prostituta, mas faço doutorado. Então são séries de paradoxos e de expressões e de palavras que parecem que elas não andam muito juntas, né? E o fato de eu ser esse ponto fora da curva muitas vezes faz com que eu consiga amarrar esses pontos de uma forma muito peculiar. Destino amargo, amar a moira, eis o que és, eis o que significa. Um nome, o meu nome, mas ninguém o diz. Sonoro, alegre talvez, como a cara que faço ao receber proposta de um oral por 10, completo 20. Atender na rua é o que dá, coisa que aprendi de cara. Travesti rondando os 30, mas se dizendo 20. Militante LGBT, feminista, escritora, doutorando em teoria literária pela Unicamp nas horas vagas e puta. E puta, mas como? Mas por quê? Sem mas. Puta porque quem sabe um dia.
você vive esse mundo da prostituição aqui e vive o mundo acadêmico. E você fez toda a graduação de letras, fez um mestrado e agora está fazendo um doutorado, está terminando o doutorado sobre o Joyce. Quer dizer, essa potência da escrita que você já experimentou aqui nesse livro, poderia ser usado também para descrever a sua experiência acadêmica? Eu fiquei em crise durante muito tempo no meu doutorado. Eu não conseguia produzir porque eu não queria me sentir mais parte dessa engrenagem que rouba a literatura, que sequestra a literatura para si. E aí agora eu começo a entender, achar um novo caminho para mim nessa reta final, que é tentar fazer com que Joyce ir na contramão desses estudos que vão apontar, criar um Joyce que seja ilegível. Eu quero trabalhar a legibilidade desse texto. Eu quero trabalhar a traduzibilidade desse texto. Escrever E Se Eu Fosse Puta é uma forma de pegar o que Joyce me ensinou, sabe? Então, de como é que você pode ter um ouvido atento para a língua que está sendo criada na fala e trazê-la para dentro da literatura. Você tem um ouvido atento para as palavras que ainda não foram registradas, dicionarizadas, mas que já tem uma ampla circulação, já tem sentido. E ali no Itatinga eu sentia isso, assim, sabe? Ali existia todo um código usado pelas travestis, conhecido das travestis do Brasil inteiro, inclusive as que estão no exterior, chamado Pajubá. E essa língua é muito potente, é muito poética, e as pessoas nunca se deram conta disso, talvez. Você fazer uma escrita que permita que a pessoa se veja no seu texto como se fosse um espelho. Ele queria fazer com que o Dublinenses, por exemplo, fosse um espelho onde a sociedade visse a si própria. Eu também quero fazer da minha obra um espelho onde as pessoas possam contemplar a si próprias, a sociedade que cria tudo isso que a gente vive, né? A gente fica com a impressão de que aqui no Se Eu Fosse Puta eu estou falando dos programas, mas eu estou falando da linguagem também, né? Estou falando de formas esquisitas de usar a linguagem, das possibilidades de uso da linguagem. A gente pode usar o corpo só para trabalhar, mas a gente pode usar o corpo para plantar bananeira, para abrir espacato, sabe? Para correr os 100 metros rasos, ou seja, a gente pode buscar as potências do nosso próprio corpo, né? E da linguagem é a mesma coisa, a gente pode esticar as palavras, a gente pode aproximá-las, a gente pode tratá-las como se fosse um laboratório. Moira amarga, maracina, checa quando faz a chuca, neca quando a queracona. Qual a graça quando ela fina, quando ela pena, menina? Cat não se faz igual, queijo ou fofi não faz mal. Neca inquieta, aguela, língua, agarra o picu, força o bilau, grita a Cláudia, neca míngua. Ele está no IEL, né? Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E eu estudei aqui, eu fiz os créditos do mestrado em 86, 7, 8. Apesar de eu não me lembrar de praticamente nada daqui, eu estando aqui me vem assim um clima. E de repente eu começo a pensar o quanto do que eu aprendi aqui, o quanto dessas discussões aqui, de alguma forma, foram despejadas na minha escrita. E na sua? Tem um professor aqui, o professor de grego, que era um amigo amicíssimo do Haroldo de Campos, e que é o Trajano Vieira. E quando eu começo na minha graduação, ele veio e deu uma aula sobre Haroldo de Campos, logo no primeiro dia, né? E aquilo foi impressionante para mim. O Haroldo acho que morreu em 2005, e ele deu uma aula de homenagem a ele, mais ou menos nesse ano. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu já tinha lido o ABC da literatura do Ezra Pound, e aí eu estava querendo... O Ezra falava sobre aprender a escrever pela tradução, então você pega um poema grande no outro idioma e transforma ele em grande no seu idioma, como um exercício para você dominar o material, o instrumental do seu idioma, né? E aí o que eu fazia era pegar poemas em diversos idiomas, tentar traduzi-los, então latim, tinha inglês, tinha italiano, tinha espanhol, cheguei até a pensar em algumas coisas em russo. E meu livro, acho que ele reflete um pouco isso, né? Eu sei escrever o que eu já sei que eu preciso contar, eu só preciso pensar quais palavras, né? Aí isso se irmana muito da prática da tradução. Eu sei o que está dito no outro idioma, eu preciso só pensar quais as palavras que vão dizer a mesma coisa, ou dizer de uma forma potente no meu idioma, né? Aqui não pode falar muito, aqui é o frigorífico, né? Estamos no frigorífico. Aqui era o lugar que eu vinha para estudar. Então, eu colocava meus
ali e a gente sumia da vida, esquecia do mundo. Antes da transição. Agora eu tenho pavor desse lugar aqui. Gosto de ver vida. Gosto de ver vida e gosto de saber que as coisas que eu tô escrevendo dialogam com o mundo. Gostava dessa coisa de dizer, o futuro vai me entender, a minha geração nunca não é capaz de entender o que eu tenho a dizer. Essa coisa é idiota, né? Quem dentre vocês que me leem se permitiria viver essa gama de transas, beijos, se permitiria sentir, tentar sentir, fingir ao menos, tesão, por esses corpos todos que abundam nos meus braços, corpos assim como o meu, mas de forma toda outra, rejeitados pela norma, dissidentes, resistentes, preteridos, corpos brutos, gordos, negros, peludos, com deficiência, fora do padrão de beleza, de macheza, autoestima lá embaixo, tímidos, oprimidos, travados, corpos que só se sentem à vontade conosco, que se entregam apenas em nossas camas, que precisam de nós para não pirar nessa vida de exclusões. Decorrência direta dos padrões normativos de beleza e macheza é algumas pessoas só terem acesso à experiência do sexo por meio das putas. Até que ponto a prostituição não existe também em função disso? Você, assim, que teve como prostituta esse contato tão literalmente estreito com os corpos dos campineiros, assim, o que você vê de Campinas através dos corpos e das histórias, né, que os corpos carregam, assim, dessa cidade onde você nasceu, enfim, onde você ambienta seu livro? Eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha cidade, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com os homens, então eu chamo eles de lixos, mas eu chamo eles carinhosamente de lixos, né? E ali tô falando sobre prostituição, tô falando sobre minha transição, tô falando sobre a construção da minha identidade, mas tô falando de homens também, tô falando sobre masculinidades também, tô falando sobre como é que homens se comportam entre quatro paredes, como é que eles nos tratam, o que eles trazem enquanto demanda sexual reprimida, que eles só podem realizar com a gente, né? Então, ou seja, tô falando sobre a sexualidade que existe, não a sexualidade que devia existir. E isso tudo é muito, muito típico daqui, né? Uma cidade muito conservadora, é uma cidade gigante, ao mesmo tempo nanica, considerada a maior cidade pequena do mundo, sabe? Joyce achava que Dublin era uma cidade mesquinha, mas é porque ele não conhecia Campinas, sabe? Campinas ainda não despontava ainda como potência, na época que Joyce escreveu Ulisses. Essa cidade também tem aquela fama LGBT, mas ao mesmo tempo não assume essa fama, então tem vergonha dessa história, né? Então essa coisa dos campineiros que são chamados de gays E por que não? De onde veio? Qual é a gênese dessa fama? Tem vários lugares, né? Pode pensar desde a Belle Époque, né? Que a nobreza da cidade, que foi uma cidade muito rica, né? Ia para a França e voltava com modos afrancesados que eram considerados afeminados. E seu livro não vai melhorar muito essa fama, né? Não, eu quero na verdade que a cidade seja capaz de assumir isso e de repente em algum momento se considerar um polo mesmo LGBT, um polo de produção de cultura LGBT. Bom, a gente então aqui está num dos umbigos da cidade, não sei. É uma partezinha nobre, uma região muito arborizada, 1 metro quadrado muito absurdamente caro. É uma cidade muito conservadora, uma cidade muito mesquinha, com suas fiscalizações do cu alheio, da forma como se usa a genitália. Como é que chama aqui? Largo do Pará. Largo do Pará. Aqui na Aquidaban, do ladinho da Aquidaban, que é um ponto importante da cidade. Aqui tinha uma boate gay aqui, né, da No Face? Gay não, gay é uma boate travesti. É onde as travestis vinham, sabe? A palavra travesti pra mim é uma palavra de resistência. Travesti diz pra mim dessa vontade de não querer fazer sentido, de não querer me enquadrar dentro do mundo de normas pré-estabelecidas, de jeito certo de ser uma coisa ou outra, sabe? Travesti é uma categoria que foge um pouco dessas normatizações, né? Ao mesmo tempo que a gente vai lutar para que as pessoas que queiram fazer cirurgia façam cirurgia, a gente vai lutar para que a expressão mulher de pênis e homem de vagina faça sentido. Lésbica, gay e bi, o famoso LGB, mas também o H, são rótulos que não cabem para nós, pessoas trans. São rótulos para pessoas cis, para relacionamentos entre pessoas cis. Cis é o contrário de trans, ou você é um ou outro, não tem muito como fugir disso. A gente arrebenta esses conceitos todos. O homem cis que se diz gay diz também que não sai com o homem trans nem com travesti. A mulher cis que se diz lésbica o mesmo. Nem vou falar de quem se diz hétero. Quase sempre assim com quem quer que seja. Quem se permite sentir atração por nós, nossos corpos, existências. T-lovers, travequeiros, fetichistas, gente que só assume nos desejar na calada da noite, longe dos olhares públicos. Gente que só consegue nos ver como aberrações.
É necessário desconstruir-se para ser capaz de gostar de gente como nós. É necessário coragem para nos tratar como gente. Eu não gosto tanto, talvez, de ser colocada como literatura LGBT, mas eu gosto muito do termo literatura trans, literatura travesti, né? Então, em algum momento desse meu percurso, eu me vi pensando isso como um prenúncio, assim, do que poderia vir a ser uma literatura travesti, uma literatura trans, uma literatura puta da vida. Ser prostituta não impede a pessoa de escrever um livro, de pensar a sociedade, de pensar a nossa realidade, de escancarar as violências que a gente vive, encontrar palavras para narrar as nossas vidas, né? Que a gente precisa, muitas vezes, pensar palavras, inventar palavras para dar conta de dizer o que só a gente vê, o que só a gente vive. Bato palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para existir. Rinaldo, de que ano é esse documentário? 2016. Não, foi 2000. Essa entrevista foi em 2017. Em 2016 eu fiz 12 entrevistas, né? E essa foi a última, que a gente fez em 2017. Faz pouco tempo, né? E aí, gostou? Já conhecia a Mar? Conhecia pessoalmente também? Você leu o livro? Mas você leu esse Se Eu For Puta? Se Eu Fosse Puta? Não, esse não. Esse é o único dela, né? Então, mas eu li outras coisas dela. Ah, sim. Esse livro é impossível de achar, inclusive. Impossível, não tem lugar nenhum. E é um livro, esse livro dela, que vale muito a pena se alguém achar, tentar ler, porque esse livro é muito interessante, a parte que ela conta dos programas, né? Dos programas, como ela começou a entrar na prostituição, e os programas, com os vários tipos de homem, né? Ela chama todos de lixo, né? O lixo. Tem na Amazon. Hã? Até na Amazon tem? Ah, é? R$60. Quanto? 70. Porra, é um livrinho desse tamanho. Assim. É, o Kindle tá 20. Hã? Na versão Kindle tá 20. Tá 20? Ah, então, olha, vale a pena. Porque a primeira parte desse livro é isso, são os programas. Aí é bem Mondocane, assim, né? E ela é uma boa narradora também. E ela tem essa coisa, quer dizer, ela é uma narradora que tem um bode dos personagens com os quais ela contracena. Ela é prostituta, mas ela considera os clientes, os fregueses, assim, um bando de idiota, um bando de machista, um bando de cagão que não assume a sua homossexualidade e vai resolver isso com a prostituta. Então é uma coisa muito engraçada. Assim. E tem cenas muito engraçadas também. Mas só que depois, de um certo ponto, ela começa a entrar num discurso militante. Ela vira uma militante trans. Militante trans, que não é pós-gay, né? Ela começa a falar da intolerância da sociedade e que Campinas, sobretudo, ela fala mal de Campinas para Chuchu. Campinas é muito conservadora, muito hipócrita. É um discurso meio ingênuo, né? Assim, como se em algum lugar não fosse hipócrita, não fosse... E aí eu acho que o livro cai um pouquinho, mas os relatos das experiências são muito interessantes. E eu tive lá, estava falando com o Vogt agora, eu tive com ela numa rua ali que a gente não pôde filmar, ela levou a gente na rua, porque no Jardim Itatinga, essa coisa do travesti foi entrando aos poucos, assim, foi entrando aos poucos e aí eles foram meio banidos do local dos programas, do local hétero, digamos, da prostituição hétero. Então sobrou só uma rua, que é uma rua assim esquálida, que não tem nada, tem mato para burro, tem uns quiosquinhos que vendem pinga, cerveja lá para os travestis, e aqui é a rua dos travestis. E ela levou a gente ela falou, vou levar vocês lá, mas não pode levar câmera, nada, só nós vamos lá tomar uma cerveja num lugar lá que eu conheço e tal. Aí fomos lá num quiosquinho, né, de um travecão gordo, assim, enorme, imenso, assim, muito amigo dela e tal. E enquanto a gente estava conversando ali, passavam uns travestis que ela conhecia, então parava para conversar com a gente e tal. A gente não pôde gravar nada. E é um lugar, aí ela falou, vou levar vocês às 7h30. 7h30 que é a hora que os caminhoneiros acabaram de deixar a carga
acabaram de fazer o que tem que fazer e vão lá de caminhão pegar os travestis. Aí é impressionante, cara, é um curso de caminhão, assim, é um caminhão atrás do outro e os caras pegando os travecos. Né? E aí, pô, realmente você precisa ter uma certa coragem, né, para virar prostituta, travesti de caminhoneiro, assim, que são os caras, né, barra pesada. Né? Enfim. Bom, o Alcino chegou, então eu acho que ele deve estar enrolado lá. Vamos para a Grécia agora. Vamos sair de Campinas, vamos para essa Grécia agreste. Olha, eu aqui precisaria do concurso de uma voz. Quem já leu a Ilíada aqui? Alguém já leu alguma coisa da Ilíada? Bom, acho que pelo visto não muitas pessoas. Porque essa tradução, como eu tinha dito, é a tradução mais acessível que existe. É a última, talvez. Eu acho que é uma das últimas traduções, ou a última, possivelmente, tradução da Ilíada para o português. Mas só que assim, ela é um português contemporâneo, altamente legível, mas você precisa ter uma embocadura, assim, uma embocadura. Então, eu queria propor assim, eu vou ler o primeiro trecho, eu fiz intercalei, né, o trechos a partir do canto quarto, quando começam o bicho começa a pegar mesmo, começam as batalhas. Hã? Aumenta a fonte. Ah, não, aqui. Aqui? Ah, aqui. Tá bom aí? Joia. Então eu vou ler esse primeiro trecho, tentando, né, pegar, porque o difícil é você dar o ritmo da frase, né? Pegar a frase inteira. E aí depois eu gostaria de pedir para alguém ler um trecho da famosa suruba do Cronopopeia. E depois, assim, eu pediria para alguém ler o próximo trecho da Ilíada. Né? Essa tradução saiu na Penguin, olha, já te digo já. Quer ver? Eduardo, é esse cara aqui, ó. Eduardo, ó. Não sei por que não anda, mas... É Eduardo... Cadê? Ah, não, aqui, ó. Ah, não, acho que esse Frederico Lourenço. Não, eu acho que esse português aqui, ó. Esse Peter Jones é o cara que faz a introdução. Não, mas não é um cara brasileiro. Eu não sei. Ah, não, tradução. Frederico Lourenço. Então é o português. É o português. Mas eu não sei se esse cara não mora no Brasil. Nasceu em 63, sei lá. É esse cara. Você já tinha ouvido falar dele, Frederico Lourenço? Bom, então é esse é o livro da Penguin. Vale muito a pena. Quem tiver a fim de ler Ilíada, tem essa introdução desse Jones aí, é ótimo, muito boa, situa tudo. Tem também uma breve sinopse de cada canto, né? Que é uma coisa que ajuda bem também a ler. E tem esse texto que é mais fluido, né? Mais contemporâneo. Então, vamos lá. Aos troianos incitava Ares, aos aqueus Atena, de olhos esverdeados, assim como o terror, o medo e a discórdia sempre furibunda, irmã e amiga de Ares, matador de homens.
Ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, mas depois fixa a cabeça no céu enquanto caminha sobre a terra. Né? E aqui o tempo todo, né, o plano divino, o plano mitológico, o plano do Olimpo, dos deuses, se mistura o tempo todo com o plano terreno, né, dos homens e suas lutas. Foi ela, né, ela, Atena, que te atirou para o meio deles o conflito que chega a todos ao percorrer toda a turba, assim aumentando os gemidos dos homens. Né? Aqui já começa a ficar mais próximo do tema orgiástico, né? Os gemidos dos homens. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria dos homens, e a fúria de homens de brônzeas couraças, e os escudos cravados de adornos embateram uns contra os outros e surgiu um estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue, tal como os rios invernosos se precipitam das montanhas, atirando juntos o enorme caudal para a embocadura de dois vales, e das poderosas nascentes vem lançar as águas num oco desfiladeiro, e lá longe nas montanhas o pastor chega a ouvi-los o estrondo, assim era o eco e o terror dos que embatiam uns contra os outros. Foi Antíloco o primeiro a matar um homem armado dos troianos, um valente que combatia na primeira linha. Equepolo, filho de Talísio, primeiro desferiu-lhe um golpe no elmo, com crinas de cavalo, né, o elmo com crinas de cavalo, e pela testa dentro lhe empurrou a lança. Além do osso, foi a ponta de bronze e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Tombou em combate mortal como se desmorona uma muralha. Quer dizer, já começa fofo aqui, né? O cara enfia uma lança na testa do outro, assim, arrebentando o osso. Ao cair, agarrou-lhe pelos pés o poderoso Elefenor, filho de Calcodonte, magnânimo comandante dos Abantes, procurando arrastá-lo para longe dos projéteis, para depressa o despir das armas. Quer dizer, o cara morre, o outro puxa já para tirar as armas do inimigo, mas foi curta a duração do seu esforço, pois enquanto arrastava o cadáver, o avistou o magnânimo Agenor, e nas costelas que deixaram expostas, né, porque tirou a armadura dele, nas costelas que deixaram expostas a descoberto do escudo, o feriu com um golpe da bronze à lança, deslaçando-lhe os membros. Assim o deixou o sopro vital, e sobre o seu corpo começou a luta penosa de troianos e aqueus. Né? Os aqueus são os gregos. Né? Como lobos se atiravam eles uns aos outros, e cada homem por outro homem era derrubado. Então atingiu Ájax, filho de Télamon. Então atingiu Ajax, filho de Télamon, o filho de Antémion, o florescente Simoésio, ainda solteiro, que outrora a mãe dera à luz junto com as correntes do Simoente, quando descia do Ida, pois aí se dirigira com os pais para ver os rebanhos. Por essa razão, lhe puseram o nome de Simoésio, mas aos pais não restituiu o que gastaram ao criá-lo, pois breve foi a sua vida. Subjugado como foi pela lança do magnânimo Ájax. Bom, daí então, né, esse é um texto que tem esse saborzinho, né, coloquial. Bom, daí então, não, esse bom daí então já não é mais Homero, sou eu. Então eu pediria, digamos assim, quem está afim de ler essa magnífica obra epopeica, quem poderia ler? Se você poderia ler? Não, só se tiver afim. Não? Quem poderia? Você poderia? Não? Tá bom, lê, mas lê legal, né? Assim, para todo mundo ouvir, assim. Não. Pô, o cara ainda quer que leia legal, quer que... Bom, daí então, depois de um breve instante de hesitação, saiu todo mundo titilando, adoidado pelo espaço bioespiritual. Essa é uma brincadeira, né? Pudo, folder, ZB, assim, porque ele está falando que nesse espaço aí onde está acontecendo isso, tem um folder, né? A Papisa ali fez um folder explicando os cursos que são dados, curso de yoga, curso de música indiana, curso não sei o quê. Vai, de novo.
Saiu todo mundo titilando, adoidado. Pelo espaço bioespiritual. A Purfolder CD. Do porão místico. Ao som de uma raga puladinha que o bingo mandava agora. Espécie de baião. Agora que você tem que... Isso é um quebra-queixo. Bagadagadoga. Bagadagadoga. Não é gostoso falar bagadagadoga? Bagadagadoga. Isso demora um pouco para pegar. Um claro convite à rocetagem. Prova de que o citarista não estava tão fora assim da realidade nua e crua à sua frente. As gordas se atacaram às titilações desbragadas. Entre elas primeiro e depois com o magrão retapúvel. Assim que conseguiram encurralar o desgraçado num canto do porão, tentando matá-lo de cócegas, algo parecia. Então, aqui só uma coisa, o contexto disso é isso, é esse encontro, assim, de sensibilidades espirituais indianas ao som, né, ao som de umas ragas, né, que esse citarista fica tocando. Então, esse é o citarista que é o cara que leva, né, o narrador para esse centro aí, que bota ele nessa história. Se você contextualizar um pouquinho mais e dizer que o narrador é levado pelo índio, né, que é o citarista, mais a menina. Sim, claro. Eles vão esse citarista, na verdade, existiu mesmo, que é o Alberto Massicano. É um cara que muita gente conhece aqui, inclusive, eu acho que ele não estudou na Unicamp, mas ele já veio aqui várias vezes. Eu andei conversando com gente que já tinha visto o Massicano, que é um cara que aprendeu a tocar o cítaro, como ele fala, na Índia mesmo, né, com a filha do Ravi Shankar. A filha do Ravi Shankar tem até hoje uma famosíssima escola de dança e de música, numa cidade que não é Nova Delhi, mas é uma cidade conhecida na Índia, que eu sempre esqueço o nome. E ele teve lá, passou um ano lá aprendendo a tocar. E era um puta do maluco, era um cara que tomava um ácido todo dia há 50 anos. Era um doidão de família rica, que não fazia nada além de tocar cítara. E já estava até... Ele morreu há uns 2 anos atrás, uns 2, 3 anos atrás. Morreu de loucurada, morreu de falência múltipla de todos os órgãos estourados de álcool, drogas e tudo. Mas era uma figura genial, cara, um tradutor ótimo também. E ele assim, eu morava numa época, nos anos 80, isso aí aconteceu mais ou menos em 82, 83, eu morava em Higienópolis, na rua Alagoas, num primeiro andar, no térreo de um prédio, e a minha janela, né, a janela do meu quarto, que era também onde eu trabalhava, ficava de frente para a rua, E eu ficava escrevendo, tinha uma mesa, né, uma mesa instalada bem colada à janela, de forma que eu ficava escrevendo praticamente no meio da rua. E o Massicano, ele costumava passar lá e ver, se eu tivesse com a janela aberta, ele me via e entrava para conversar comigo. Ele nunca ligava, nunca marcava nada, ele simplesmente passava lá e via se estava a janela aberta e entrava. E num determinado dia, ele passou lá, eu estava lá, ele entrou, e ele era um cara muito engraçado, ele falava, Reinaldinho, eu estou indo tocar cítara lá não sei aonde, ali no centro, no meio da conta, vamos lá comigo, Reinaldinho. Não sei. Aí já entrou, já me deu um ácido, né? Já me deu um pedaço de ácido também, porque tudo passava por isso, né? Pelas as subsavontes. Aí tomei um ácido e fui lá com ele nesse lugar. Que ia ter mesmo, tinha essa, digamos, mestra, assim, né? Era uma mulher muito bonita, num sari, ela tinha vivido na Índia também muito tempo, e ela estava sempre com sares de seda maravilhoso lá, e com uma trança, e com aquele cheiro, né? Aquele perfume de almíscar. Você parecia que estava entrando na Índia mesmo, e era um lugar que ficava nos fundos de uma casa, e tinha um jardim, e tinha lá uma espécie de grande edícula, ou gazebo, assim, que era esse local onde ela dava os cursos, né, as pessoas iam dar os cursos, e nesse caso ia ser ali no porão, tinha um porão assim também, um porão meio sufocante, cheio de tapetes e incensos, assim, e nesse porão ia ter esse conceito de cítara e essa preleção que ela ia fazer sobre
sobre essa vertente do brahmanismo, era uma vertente do brahmanismo ali, que ela praticava, que ela tinha aprendido na Índia. E aí começou a conversa, todo mundo tirou o sapato, né? Entramos ali sem sapato, e começou a ter aquele cheiro de suor e de chulé difuso, assim, naquele porão sufocante, e estava quente, estava um dia de calor, aquele monte de tapete ali, e aquela mulher falando sem parar, e aí anunciando que depois todos fariam exercícios de sensibilização e tal. E aí aquela coisa começou a ir até um ponto que eu comecei a passar mal, já estava meio com tontura e fui embora. Na cara dura, assim, a hora que a mulher fez uma pausa para respirar, eu caí fora, saí lá, peguei meu tênis, assim, corri, fui embora, assim, não deve ter pegado muito bem, mas enfim. Mas eu fiquei o tempo todo pensando o que poderia ter acontecido ali, né? O que poderia ter rolado ali. E evidentemente que só pensei merda, né? E escrevi. Então, isto posto... Vai. Então é isso, uma coisa que o Vogt falou. Então, na ficção aqui, o personagem vai com esse citarista, com um amigo dele, e com uma menina de 16 anos, que é amiga da filha de um amigo do narrador, né? O narrador mora nesse prédio e um amigo dele também, né? Mora no outro andar do mesmo prédio e tem uma filha. E a filha tem essa amiga, né? Enfim, só que a amiga vai embora, a amiga não quer fazer esse passeio até esse centro espiritual, assim, indiano, mas a amiga quer, a amiga é mais porra louca, né? Mais rabo de foguete, assim, e resolve ir com os dois velhos, né? Com os dois marmanjos, ela resolve ir com eles. Inclusive, eles vão no carro dela, no carro da mãe dela, que ela está dirigindo sem carta, com 16 anos, dirige mal para chuchu, eles quase batem o carro, várias vezes tentando chegar lá nesse lugar, que é uma travessa da Rua da Consolação, ali em São Paulo. E aí eles vão com essa menina. E o narrador está absolutamente fascinado, ele tem um fascínio por aquela Lolita, né? Ele fica totalmente fascinado por aquela adolescente, assim, totalmente espevitada e com uma desenvoltura incrível, assim, né? Ela fica tirando sarro dele, do amigo citarista também, e eles vão juntos, e todo mundo toma ácido, né? Toma um ácido, e vão juntos para essa cerimônia. Então, o tempo todo, o narrador, ele está ali, né, ligado no que está acontecendo, mas está de olho na menina, então, que ele está, ainda mais com ácido na cabeça, aí ele vira o Nabokov, né, basicamente. Então, manda ver, Sossô. Sossô se ajeitou da forma mais casual possível, de frente para a bailarina, fingindo que não o via, e de costas tatuadas para mim. Fiquei apreciando por um momento o dragãozinho chinês estampado naquele suave território lombar. Além da coroa de espinhos no braço, a cruz de malta na bunda e aquelas chamas. Faz aqui, né, um pouquinho. Hã? Aqui, pronto. E aquelas chamas que lhe subiam no tornozelo, as tatuagens. As tatuagens animadas, as tatuagens animadas pelos movimentos do suporte humano que tinham parasitado, ameaçavam ganhar vida própria, num inquietante efeito cinerizante. Eu já tinha padecido de muito delírio. Delírio tremendé. Isso é um trocadilho, um trocadilho do Caribe com um delírio tremendo, né? Delírio tremendé. Com o limbo em chama as bad trips de ácido, e temia que se repetisse o fenômeno ali. Mas os calcanhares sobre os quais se assentava a bundinha da girl lhe arregaçavam o rego a ponto de exibir um cozinho róseo aclarado pela luz de um círio próximo. Isso bastou para esconjurar a ameaça de patologias alucinatórias mais sérias. Meter um dedo naquele furito era o meu desejo imediato, mas julguei que ainda não havia
Isso, momento, como pediu o momento em Quando vi, meus dedos titilavam por aquela escada de ossinhos até chegar no cabelo curto que não dava pro gasto e lhe cobrir a nuca. Fiz um cafuné ali provocando uma reação promissora. A figurinha retessou a coluna, ergueu a bunda do assento de calcanhares e soltou um gemido tão lânguido que me deu uma tremenda gana de cair de língua naquele rabicó. O que tive de me esforçar deveras para não fazer. Por enquanto, urgia marcar presença junto a Girl. Sem, no entanto, me arriscar a molestá-la, ponderei com surpreendente lucidez. Logo vi que a Sossô tinha seus planos pessoais ali, outro trocadilho horrível. Ali, esticando os braços à frente, uma pífia pantomima de ceguinha. Ela se pôs a tiritar no espaço na direção do bailarino, logo encontrando o carão e a careca dele. Itens que seus dedinhos conferiam com meticulosa delicadeza, como tinham acabado de fazer com o Buda. Testa, nariz achatado, zigomas salientes e os grossos lábios, dos quais ganharam um beijinho. Começou, pensei, preocupado. Porque esse aqui é o exercício, é um primeiro exercício que a mestra lá dá. Ela pede que todo mundo feche os olhos e comece a procurar o corpo do seu companheiro com os olhos fechados e tentando reconhecer. Então o negócio começa aí. Né? Por último, a Sossô acariciou as pálpebras fechadas sobre os olhos daquela até então impassível máscara africana esculpida a golpes de machadinha num tarugo de ébano. Primeiro tocou uma pálpebra, depois a outra, sem mirrar o alvo, o que só confirmou quão bem a bela cegueta enxergava. A carícia ocular provocou no bailarino um sorriso sacana. Ocorreu-me, a troco de nada, que a pele das pálpebras tem a mesma finura e maciez que a do pau, e a soltinha também. Reflexão essa que me acrescentou mais alguns litros de sangue nas galerias internas da libido e do cacete. Enquanto avançava entre Não, aí já é o Homerão. Boa leitura, muito obrigado. Então, aí o negócio, né? Aqui o negócio, né, na suruba, a coisa já está começando a se encaminhar, né? Ali todo mundo de olho fechado. Talvez fosse bom você descrever os personagens que estavam na suruba. Isso é uma boa. Isso... Então, eram 8 pessoas com o narrador, né? Eram 4 caras e 4 mulheres. As mulheres eram a mestra, aí a Sossô, que é essa jovem, né, essa adolescente com fogo no rabo aí, que foi com o narrador e com o citarista para esse lugar, para esse centro. Então tem a Sossô, tem a mestra, aí tem lá duas figuras femininas, que o cara que evidentemente não está usando, isso aí eu escrevi em 2009, mas de qualquer forma ele é um cara que certamente não pauta a sua língua pelo politicamente correto. Então ele fala assim, ele fala sem nenhum tipo de polícia, né? De polícia politicamente correta. Então essas duas outras mulheres ele chama das gordas. Então tem a gordona e a gordinha. A gordona e a gordinha. É gozado que eu já fui confrontado, não muitas vezes, mas pelo menos 2 vezes, e uma delas com muita contundência, pelo fato de ter colocado essas duas personagens que ficam ali interagindo o tempo todo com o narrador e que são as gordas, né? A gordona e a gordinha. Então, essa menina que me confrontou numa palestra, num papo lá em Paraty, me chamou de gordofóbico. Gordofóbico, que era uma expressão que, quando eu escrevi isso, eu nem sabia que existia a expressão gordofóbico. Né? Como se simplesmente você dizer que uma pessoa é gorda e a outra é gordinha, só o fato de você atentar para essa questão absolutamente normal e corriqueira, né? As pessoas têm gordos, têm magros, tem gente baixa, tem gente alta, enfim. Mas só o fato de ter colocado isso já é um sintoma de gordofobia. Aí outras pessoas, nesse dia, inclusive, outra pessoa lá que tinha lido falou, mas não é gordofobia, porque essas gordas,
elas estão aí nessa suruba e elas são extremamente ativas. Né? Quem for ler vai ver que o narrador absolutamente não as discrimina sexualmente. Todo mundo trepa com todo mundo e o narrador manda bala com as gordinhas ali, na boa, assim, na boa, com as duas, assim. Então, essa outra voz feminina que me defendia, né, nessa palestra lá em Paraty, levantava isso, falava, seria gordofobia se o cara tivesse excluído, né, aquelas duas mulheres ali do jogo erótico, né, pelo fato de serem gordas, assim. Enfim. E aí tem essas duas gordas. Então, são 4 mulheres. Os homens são o narrador, né, que é esse cara, o amigo dele, que é o citarista. Aí tem um bailarino, que é um cara que estava, na realidade, né, nesse dia que eu fui lá com o meu amigo, com o Marcicano, uma das pessoas que estavam nesse porão é um bailarino, que é um cara extremamente bonito, negro, um cara que hoje virou uma figura de destaque, morou muito tempo na Alemanha, chegou a ser diretor do balé de Stuttgart, eu acho, na Alemanha, que é o Ismael Ivo, eu acho que ele chama, Ismael Ivo. É um puta dançarino, um cara coreógrafo tal. E ele estava lá, isso em 82, ele era muito jovem. É um cara que tem, assim, sei lá, 1,90 m de altura e todo ele de músculos, assim, um sujeito escultural e tal. E ele estava lá e eu botei ele de personagem ali. Então, você tem o narrador, tem o citarista, né, que é o amigo, tem esse bailarino, né, escultural, que é um cara gay, era um cara casado com um americano, na vida real também. E um terceiro que é uma figura, eu coloco assim, uma figura do magro. Então eu fui acusado de gordofóbico, mas não de magrofóbico, assim, porque tem essa figura do magro, que é um cara magro, mas repelente, um ratapulgo. Ratapulgo é uma expressão que eu tirei do Guimarães Rosa, que tem um conto chamado Os Chapéus Transeuntes, não sei. Você lembra que tem uma figura que é o ratapulgo, que é um parente do narrador, que é um sujeito meio asqueroso e meio traiçoeiro, que eles chamam, e que tem uma cara assim, provavelmente meio assemelhada a um rato, que dá a impressão que é um sujeito um rato, então eles chamam ele de ratapulgo. Aí esse personagem, que é esse personagem meio sujo, né, tem essa coisa de tirar o sapato, ele tira o sapato e tem umas meias horrorosas com os furos, e tem um dedão saindo para fora do furo, o dedão com uma unha, assim, que ele provavelmente não cortava desde a Guerra do Paraguai, ali, com aquela unha. Então ele é descrito como um sujeito repulsivo. Mas não por isso deixa de participar da suruba também e se divertindo de monte. Então tem 4 homens e 4 mulheres. Então é nesse clima que a coisa rola. Agora, aqui na Grécia, né, tem muito mais gente, assim, né? Tem muito mais gente. Enfim, eu não vou ficar agora explicando a Guerra de Troia. Enfim, eu sugiro que todo mundo leia essa introdução desse Jones, que narra exatamente esse contexto da Guerra de Troia, como é que aconteceu, com o Príamo, que é o rei de Troia, e aí o filho dele, o Paris, que foi sequestrar a mulher do Menelau ali, que é a Helena, e deu aquele puta rolo. Quer dizer, um puta rolo, um monte de gente se matando por causa de um cara que roubou a mulher do outro. Eu acho que os gregos não tinham muito mais o que fazer assim, na antiguidade e ficavam se dedicando a esse tipo de picuinha. Né? Então, vamos continuar aqui. Agora, quem vai me ler com uma grande, um ímpeto epopeico, assim, um ímpeto grego mesmo, aqueu, quem vai ler agora esse trecho para mim? Vamos ver. André, você lê? Não, puta. Você tá a fim de ler? O Homerão? Mas você tem que ler em voz alta, com essa voz aí não dá. Né? Você consegue ler? Não? Pô, quem leu? Eu leio. Você lê? Maravilha. Então lê, maravilha. Enquanto avançava entre os primeiros, Simoésio foi atingido no peito, junto ao mamilo direito. Junto ao mamilo direito. Completamente lhes trespassou o ombro a lança de bronze. No chão caiu como álamo que cresceu nas terras baixas de uma grande pradaria. Liso, mas com ramos viçosos na parte de cima. Álamo que, com o ferro fulgente, o homem fazedor de carros cortou para com ele fabricar um lindíssimo carro, e que deixou a secar, jazente, na ribeira de um rio. Deste modo, Ájax, criado por Zeus, matou Simoésio,
filho de Antênio, e no meio da confusão contra ele, Atirou. entendeu? Contra ele atirou. Então, contra ele atirou Antífo. Antífo, da couraça faiscante, filho de Príamo, a lança pontiaguda. Mas não lhe acertou, atingindo antes na virilha Leuco, valente companheiro de Ulisses, que arrastava um cadáver. Tombou em cima dele, largando a mão do cadáver. Pela morte dele, muito se encolerizou Ulisses, que avançou através da linha de frente, armado de bronze faiscante. Posicionou-se perto e arremessou a lança reluzente, olhando em redor. Os troianos recuaram perante o arremesso do guerreiro. E não foi em vão que lançou, mas atingiu o filho ilegítimo de Príamo, Democonte, que viera de Ábido, dos estábulos de rápidas éguas. Foi ele que Ulisses, irado por causa do companheiro, atingiu na têmpora com a lança, cuja ponta de bronze penetrou através da outra têmpora. Então, isso é demais. Assim, essa é o que me pegou mesmo quando eu li aqui esses trechos, né, de batalhas do Ulisses, pensando naquela suruba que eu estava descrevendo, é exatamente essa coisa extremamente gráfica, né? Ele fica dizendo que a lança entrou no mamilo direito do cara, quer dizer, aí é que ele está dizendo que o Ulisses, puto, porque o outro matou o amigo dele, manda uma lança que entra numa têmpora e sai pelo outro lado. É extremamente gráfico, né? É gráfico, né? Nada pode ser mais gráfico que isso, senão também uma cena de suruba narrada graficamente, com coisa que entra aqui, sai por ali e tal, não sei o quê. Então, vocês vão ver várias descrições desse tipo, com esse grafismo terrível, né? Então, vamos ver, onde é que a gente parou? Atingiu na têmpora, cuja lança, ponta de bronze, penetrou através da outra têmpora. A escuridão cobriu-lhe os olhos, caiu como um estrondo e as armas ressoaram em torno dele. Cederam terreno os combatentes dianteiros e o glorioso Heitor. Os argivos elevaram um grande grito, recolheram os cadáveres e investiram em frente. Indignou-se Apolo, que observava a partir de Pérgamo, e assim gritou aos troianos: levantai-vos, ó troianos, domadores de cavalos, não cedais na peleja aos argivos, pois a sua pele não é de pedra nem de ferro quando é ferida pelo bronze que rasga a carne. E Aquiles, filho de Tétis das belas tranças, não está combatendo, mas encontra-se junto às naus, remoendo a cólera no coração. Assim gritou da cidade o Deus terrível. Porém, aos aqueus incitava a filha de Zeus, a gloriosíssima Tritogênia, que avançava pelo meio da turba quando os via desistir. Então Diores, filho de Amarinceu, foi acorrentado pelo destino. Foi atingido na perna direita, junto ao calcanhar, por uma pedra lacerante. Fora o comandante dos Trácios que a atirara, Piro, filho de Ímbraso, que até ali viera do ele. Tanto os nervos como os ossos a pedra impiedosa esmagou, e ele caiu para trás no pó, enquanto estendia ambas as mãos aos queridos companheiros. A vida saía-lhe pela boca, mas quem o atingira, Piro, veio correndo e desferiu-lhe um golpe junto ao umbigo. Logo, todas as vísceras se entornaram no chão e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Porém, a Piro, que recuava, atingiu com a lança toas da Etólia, no peito acima do mamilo. O bronze fixou-se em seus pulmões. Aproximou-se então Toas, que logo lhe arrancou do peito a lança pulsante e, desembainhando a espada afiada, desferiu-lhe um golpe no estômago, assim tirando-lhe a vida. Deve ser muito bom, né? Levou primeiro uma lançada, depois mais um golpe, assim, no estômago, aí ele fala do pulmão, né? Ele é uma espécie de legista, assim. Mas não despiu das suas armas, pois em volta dele estavam os companheiros Trácios, com o cabelo no alto da cabeça, segurando nas mãos as lanças compridas. Embora fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no e ele teve de ceder e recuar. Deste modo estavam ambos, lado a lado, estatelados no chão. Dos Trácios, um,
e dos epéios vestidos de bronze, outro, os comandantes. E em torno deles jaziam mortos muitos outros. Nesse momento já ninguém entraria de ânimo leve no combate. Ninguém que sem ter sido atingido ou ferido pelo bronze afiado circulasse ali no meio e fosse levado pela mão por Palas Atena, por ela protegido do arremesso de projéteis. Pois naquele dia jazeram muitos troianos e aqueus uns ao lado dos outros. E aqueus, né? Uns ao lado dos outros. Aqui, E aqueus uns ao lado dos... Pois naquele dia jazeram muitos troianos e aqueus uns ao lado dos outros, com o rosto virado para o chão. Foi então que a Diomedes deu Palas Atena, outorgou força e coragem para que se tornasse preeminente entre todos os argivos e obtivesse uma fama gloriosa. Fez-lhe arder do elmo e do escudo uma chama indefectível, como o astro na época das ceifas, que pelo brilho sobressai entre os outros, depois de ter se banhado no oceano. Foi uma chama destas que ela lhe acendeu na cabeça e nos ombros, e enviou para o meio da refrega, onde se juntava o maior número de combatentes. Havia entre os troianos um certo Dares, homem rico e irrepreensível, sacerdote de Hefesto. Tinha 2 filhos, Fegeu e Ideu, conhecedores de toda espécie de combate. Estes, separando-se dos outros, investiram contra Diomedes. Eles seguiram montados no carro, mas ele avançava a pé. E quando já estavam perto, aproximando-se uns dos outros, foi Fegeu o primeiro a arremessar a lança de longa sombra. Por cima do ombro esquerdo do Tidida, voou a ponta da lança, sem o atingir. Em seguida lançou-se contra ele com seu bronze o Tidida. E não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão, pois acertou-lhe no peito, entre os mamilos, atirando-o do carro. E Deus saltou para trás, deixando o lindíssimo carro, sem ousar colocar-se de plantão para proteger o cadáver do irmão. Não teria, aliás, escapado à escuridão do destino se Hefesto não o tivesse protegido, escondendo-o nas trevas, para que de todo sacerdote idoso não fosse acometido pela doença. Os cavalos é que o magnânimo filho de Tideu arrebatou, dando-os aos companheiros para levarem até as côncavas naus. Quando os magnânimos troianos viram os filhos de Dares, um em fuga e o outro chacinado ao lado do carro, desanimou-se o coração de todos. Porém Atena, de olhos esverdeados, pegou na mão de Ares furioso, e assim lhe dirigiu a palavra. Ares, flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas, e se deixássemos agora os troianos e os aqueus combatendo, seja deles qual for a quem Zeus Pai quer conceder a glória. Pela nossa parte cedamos, evitando deste modo a ira de Zeus. Assim dizendo, conduziu Ares furioso para longe da batalha. Sentou-o na ribeira arenosa do rio Escamandro, enquanto os Dânaos punham em fuga os troianos. Cada um dos comandantes matou um homem. Primeiro, Agamemnon, soberano dos homens, atirou do seu carro o possante ódio, o chefe dos Ralizones. Deve ser um Homero, assim. Parabenizando você pelo amor de Deus. Nele, o primeiro a fugir acertou com a lança nas costas, no meio dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Ou com um estrondo. Sobre ele ressoaram as armas. Sobre ele. Em seguida, Idomeneu matou Festo, filho de Boro, o Moeolio, que viera de Tarnefete-Sucos. Aqui ele está falando dos vários, não etnias, mas dos vários reinos que se juntaram para combater os troianos. Atingiu o famoso lanceiro Idomeneu com sua grande lança, quando subia para o carro no ombro direito.
Saiu do carro e tomou a escuridão detestável. Acho que como uma metáfora para a morte. Assim. Tomou a escuridão detestável. Despiram das suas armas os escudeiros de Idommeneu. E Escamandro, filho de Estrófilo, agudo na caça, foi morto pela lança pontiaguda do Átrida Menelau. Ele, o excelente caçador. A própria Ártemis me ensinara a matar todas as criaturas que nas montanhas vivem as florestas. Mas de nada lhe serviu agora a Ártemis, a arqueira, nem a perícia com o arco, em que antes fora excelente. Mas o Átrida Menelau, famoso lanceiro, acertou-lhe com a lança nas costas enquanto fugia, no meio dos outros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou de cara no chão e sobre ele ressoaram as armas. Então, muito obrigado, grande leitura, Juliana. Agora você vê, assim, seria engraçado você substituir lança por pênis aqui, vai fazer sentido de alguma forma. Faz lembrar o Game of Thrones. Game of Thrones, é isso aí. Sangue total. pra lá e pra cá Mas você vê assim, essa coisa da precisão cirúrgica da narrativa, né? Ele mostra exatamente onde entra a lança, que rompe com o pulmão e sai do outro lado. Eu acho que até falei aqui, tem uma outra cena, um outro episódio, né, de combate que eu não consegui achar quando eu estava montando isso aqui, que o cara também ele joga uma flecha assim, num sujeito que está de costas, e a flecha é guiada pela deusa tutelar, né, que todos os guerreiros têm sua deusa tutelar, que meio guia, né, guia a arma, que dá força, dá coragem e dá também direção, né, para a flecha, para a lança. E o cara joga essa flecha, pega num cara que está fugindo, num troiano lá que está fugindo, a flecha entra pela nuca e sai pela boca, carregando na ponta a língua do cara, assim, simplesmente, né? Quer dizer, é uma coisa de um grafismo espantoso. Que isso que eu meio comecei a clonar ali na minha versão, digamos assim, surubística, né, da Ilíada. Então, agora é o seguinte, quem... Surubranística. Então, agora, continuando, vou de volta lá ao porão, né? O porão, todo mundo está pelado, está todo mundo fazendo essa titilação, esse passeio titilante. E aí, vamos ver mais um trecho do que acontece. Quem é que vai me ler, assim? Ó, você tá no meio no meio da Ilíada. Cuidado com as flechas aí. Cuidado com as lanças, está voando lança e tal. Então, acabamos de ler 3 trechos. Acabamos de ouvir aqui uma outra. Aqui, ó, vimos aqui uns 2 ou 3 trechos, 2 trechos da Ilíada, e agora voltamos aqui para a Pornopopeia. Então, quem é que vai ler assim, esse trecho da Pornopopeia? Jefferson, assim? Ninguém está muito... Não, assim também não. Né? Mas você lê com voz alta e firme, forte, como um guerreiro aqueu. Assim. Ele quer que você leia com convicção. Convicção, história, épica. Tem que ler com... Vai. Vamos lá, Paula Máquina. Vi por cima do ombro da ninfeta como ela orientava agora o seu passeio titilante pelo pescoço trompudo do Melquíades, até espalhar as mãos por aqueles homens poderosos do quarterback, de onde fez descer seus dedinhos curiosos por um fato peitoril de gladiador que caberia apertado no sutiã da diploma. Depois de rodear um pouco os mamilos, sem deixar de apertá-los na ponta dos dedos, provocando um estremecimento no corpo anzido do leão, despencou pela falésia abdominal encrespada de ondulações musculares, até arar com endemoniada gentileza o curso espesso de penteiros do pubis oferecido, logo alcançando a base do obelisco. Dali, os dedinhos
foram subindo num titilar milimétrico pelas paredes enervadas daquele tronco de sucupira que, apesar do porte topênico, não era uma reta perfeita, apresentando uma ligeira torção lateral. Não me pergunte agora se para a esquerda ou para a direita, por favor. Era a torre inclinada de Pisa, trocadilhei em silêncio. Apesar de cretinho e silencioso, o trocadilho espontâneo despoletou-me mais uma crise idiota de riso. Fechei os olhos de verdade para não testemunhar as reações dos demais devotos do Zebu. Porque aqui só uma coisa, ele já teve uma crise de risada, porque é uma coisa que ácido, quem tomou ácido já viu, tem uma hora da viagem do ácido que você fica numa espécie de labilidade, assim, e tudo soa tremendamente engraçado e cômico, e você fica dando risada, assim, sem nem saber exatamente por quê, assim, que está lindo, né? Então, eu usei esse verbo bem lusitano, despoletar, né, despoletou-me, mas uma crise idiota de riso. Foi com surpresa que vi meu surto de hilaridade boçal contaminar outros diafragmas em volta, evocando gritos, risotas, quiquiquis e coacaquás. Até o Melquiades dava suas golfadas risofônicas. Melquiades é aquele gigante negro bailarino. Só um magrão não ria, magros riam pouco. No máximo, arreglei os lábios no mestre sardônico, como fez Anselmo, aliás. Eis que, de forma tão espontânea como tinha começado, cessou a risaria. As longas ressonâncias da cítara zaguerrática em torno da nota do migrante voltaram a imperar no auge da cena, fundindo-se aos discretos resfolegares, fungações e gemidos da malta titilante. Quando abri os olhos, vi o Melquiades de braços esticados para trás, mãos espalmadas no tapete, a sustentar o tronco em descanso, numa assintosa malemolência. Suas quilométricas pernas abertas compassavam a nossa musa, e a mim também, que me achava acocorado atrás dela. Essa é adolescente, né? A Sossô. Era como se o gigante delimitasse um território triangular para o nosso homenagem privado. E respirava pesado nessa cama, cabeça pensa para trás, emitindo gemidos sopraninos, enquanto se deixava titilar no cacete em risque. Que puta viado, comentei comigo mesmo. Como é que um bem notório daqueles ousava se deixar bagadadonhar assim pela minha Sossô? Tudo bem que a iniciativa tinha sido toda dela, mas a pica era dele, pô. A ninfeta perseverava em sua postura de queixa diligente, apalpando com as duas mãos o mastro à sua frente. Da base à cabeça, a piroca do bailarino dava face em 2 palmos abertos, aquelas mãozinhas afainosas. Ela fazia subir e descer com a lentidão libertina a tal Odebrat. Tal pálpebra, é porque ele comparou a pele do pênis à pele da pálpebra, né? Então ele escreve aqui um pau, em vez de pau com L, pálpebra. É mais um trocadilho do carinho. A tal pálpebra fina e solta e recobria o poste todo regulado de veias inchadas, por onde fervilhava o sangue das Áfricas profundas. O filho da puta do bailarino se desinibia de prazer, entortando a cabeça para um lado e para o outro, de Chesney. A Virna que se cuide. A Virna é a mestra lá, é a mestra. Pois a Sossô vai longe em matéria de transcendência erótica e, com toda certeza, há de ocupar um cargo de relevo na hierarquia da seita Zebê. Zebê é o Zebu. Zebu Babagadardoga. Zebu Babagadardoga, que é essa dissidência do brahmanismo literário. Sobretudo depois que aquele indiano milionário viera a conhecer de carne e osso e pixels a deliciosa figurinha. E quando ela enfim cortar em Jaipur para a cerimônia de sua sagrada investidura como vestal Bagadaga, os elefantes erguerão as trombas, os zebus desfilarão seus badalingans, as najas se porão de pé. E euzinho aqui assestarei minha sombra para filmar isso tudo. Por Shiva Parvati. O Shiva Parvati. Aqui é o seguinte, o amigo dele, o citarista que o leva para essa cerimônia, diz o seguinte, que vale a pena ele ir também, porque é o seguinte, a Virna, que é essa mestra, ela está pensando numa viagem à Índia
e está pensando em contratar uma produtora de vídeo para cobrir lá umas cerimônias e tal, e que tudo isso vai ser financiado por um cara que ela conheceu lá, que ficou amante dela, que é um milionário hindu que vive em Londres, que vive na Inglaterra, mas que quer filmar lá uma cerimônia brahmane dessa dissidência do zebu. Porque o zebu é esse zebu que ele está com uma ereção, né? Tem um panô, assim, tem um grande panô assim, com esse zebu com uma ereção potente, magnífica. E aí o Zeca, né, que esse cara, ele está lá também para ver se ele consegue cavar essa boca de produtor, né, de cineasta, para ir para a Índia, ganhar uma grana e tal. E pronto. Aí, rapaz, fiz uma coisa, a seguinte coisa. Puxei o braço esquerdo da lixinha para trás, como que vai aplicar uma chave de judô, roubando uma de suas mãos as carícias que ofertava ao pistolão do bailarino. Ato contínuo, encaixei a mãozinha dela no meu bracete. Sossô entendeu no ato a proposta e se dispôs a bangar dois caralhos tesos ao mesmo tempo. Um na frente, negro colossal, com a destra, e outro atrás, branquelo e mediano, com a sinistra. Me espantei com a alegre desenvoltura com que ela realizava aquela complexa operação. Não deve ser fácil bater duas punhetas ao mesmo tempo, uma à frente e outra à ré. eu dizia o Nelo. Da parte que me tocou, posso afirmar que a guria revelou-se exímia banheira de retaguarda, por assim dizer. E com a canhota, o que é mais notável. E com a canhota, o que é mais notável. A doida me obsequiava do mesmo jeito que fazia com o bailarino, só que em tempos diferentes, feito um baterista que tocasse o chimbal numa levada de bossa mansa e a caixa num maracatu frenético. Ou seja, para cada subida e descida de pele que ela executava no bananão da terra do bailarino, sua outra mão pistoneava de 3 a 4 vezes a minha banana prática. Era tchotchoque pro meu Kids e tchotchoque para mim. Tchoc. E tchotchoque. O meu rival e involuntário colega de sacanagem mordia as beiçorras de tesão. Da minha parte, eu contraía toda a musculatura abaixo do umbigo, tentando brecar as ânsias e gozo que me deixavam a beira de transbordar em porra viva. Sossô me virava às vezes seu perfil por cima do mundo, dando um rápido take na minha pica em sua mão e me abrindo um sorrisinho matador. Numa dessas vezes até me deu uma piscadinha. Porra, essa mina sabe tudo, meu amigo. Vai rápido. Vai ser a estrela máxima do meu próximo filme, do qual já tem um título provisório. Furdunço no porão do Zebu e Então, isso aqui é puro Homero, fala a verdade. Essa descrição gráfica, essa coisa física, assim, física. Bom, vamos aproveitar agora a presença do Alcir e vamos ler mais um trecho, né, do meu colega lá do Peloponeso inferior. Juliana, você leria de novo? Você... Mesmo? É? Eu gostei, eu achei que você fala grego arcaico perfeito. Já dá para entender tudo. Sem sotaque, não, tá vendo? Himeríones matou Féreclo, filho de Tecton, filho de Arno, cujas mãos sabiam fabricar toda espécie de espantoso artefato, e que muito tinha estimado Palas Atena. Fora ele quem construíra para Alexandre as naus iniciadoras dos mares, que para todos os troianos criaram a desgraça, assim como para ele próprio, visto que desconhecia os oráculos dos deuses. Perseguiu-o Meríones. Quando apanhou, trespassou-lhe a nádega de olha que coisa a ponta da lança atravessou a bexiga completamente, penetrando debaixo do osso. Ele caiu de joelhos e encobriu a morte. Imagina você levar uma lançada na bunda que sobe para a bexiga, assim. Pô, é maravilhoso. Meges matou Pedeu, filho de Antenor, filho ilegítimo, embora o tivesse criado a divina Teano de forma igual aos queridos filhos para agradar ao marido. Dele se aproximou o filho de Fileu, famoso lanceiro, atingindo-o com a lança afiada no nervo do pescoço.
e o bronze cortou por completo a língua debaixo dos dentes. Tombou no pó e seus dentes morderam a frieza do bronze. Eurípilo, filho de Evenor, matou o divino Ípseno, filho do altivo Dolopio, a quem fizeram sacerdote do Escamandro, honrado pelo povo como um deus. Contra ele investiu Eurípilo, glorioso filho de Evenor, quando fugia à sua frente e, a meio da corrida, lhe desferiu um golpe no ombro com a espada, decepando-lhe o braço pesado. O braço caiu ensanguentado por terra, e sobre os seus olhos caíram a morte purpúrea e o destino ingente. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Quanto ao Tidida, não perceberias a que lado pertencia, se era com os troianos a sua camaradagem ou com os aqueus. É que ele irrompia pela planície, semelhante ao rio no auge da torrente invernosa, cujo caudal arrastava os diques. Não contém as barreiras dos diques, nem os muros das viçosas vinhas contém o rio que se precipita de repente quando impele a chuva de Zeus, ficando assim destruídas muitas e belas obras dos homens. Deste modo, pelo Tidida, eram desbaratadas as falanges dos troianos. Não lhe resistiam, apesar de serem em número maior. Quando, porém, o avistou o glorioso filho de Licaon, irrompendo pela planície e desbaratando as falanges, depressa retesou contra a Tidida o seu arco recurvo e disparou com pontaria certeira contra o ombro direito, no topo da couraça. Atravessou-a a seta amarga, sem penetrando por completo. Não, isso aqui sem... Penetrando por completo. A couraça ficou salpicada de sangue. Por cima dele gritou alto o glorioso filho de Licaon: levantai-vos, magnânimos troianos, chicoteadores de cavalos. Foi atingido o melhor dos aqueus, e não julgo que ele aguente por muito tempo a flecha poderosa, se na verdade me incitou o soberano filho de Zeus quando parti da Lícia. Assim falou o ufanoso, mas ao outro não subjugou a seta veloz, mas recuou e posicionou-se junto dos cavalos e do carro e dirigiu a palavra a Estênelo, filho de Capaneu. Levanta-te, valoroso filho de Capaneu, e desce do carro, para me arrancares do ombro a seta amarga. Assim falou, e Estênelo saltou do carro para o chão. Em pé, a seu lado, arrancou do ombro a seta veloz, mas através da túnica flexível já colou o sangue. Então fez uma prece Diomedes, excelente em auxílio. Escuta, ó Atritona, filho de Zeus, detentor da Égide. Se alguma vez ao lado de meu pai te posicionaste benévola na furiosa refrega, do mesmo modo, sê-me agora favorável. Concede-me que mate aquele homem, que ele entre no raio da minha lança, ele que antes me feriu, declarando que eu não veria por muito tempo a luz brilhante do sol. Assim falou, rezando, e ouviu Palas Atena, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas. Tem coragem, ó Diomedes, e luta contra os troianos. No teu peito eu coloquei a força de teu pai, a força inquebrantável que te deu, cavaleiro portador de escudo. E tirei da frente dos teus olhos a bruma que o apairava, para que conheças bem quem é Deus e quem é homem. Por isso, se vier ao teu encontro algum Deus para te testar, não combatas de modo algum contra os outros deuses imortais, a não ser que Afrodite, filha de Zeus, entre na refrega. A ela poderás ferir com bronze afiado. Tendo assim falado, partiu Atena de olhos esverdeados. Então é isso aí. Então, aqui mais uma vez, se você substituir, isso seria um exercício para fazer, que só me ocorreu agora, né, porque a gente já está aqui no epílogo dos nossos encontros, mas fazer isso, pegar esse texto do Homero
e substituir lança e flecha por pênis ou por dedos, sangue por esperma. Né? E eu acho que daria perfeito, daria perfeito. Eu até fiz um pouco isso, eu fiz um pouco esse exercício meio maluco, e é incrível que vira mesmo uma suruba, vira se você fizer essa pequena substituição, né? De armas por órgãos genitais, órgãos sexuais. Então, infelizmente, a gente não vai ter um próximo encontro, mas vale assim como uma sugestão de vocês pegarem esse texto, né? Que eu acho essa tradução muito boa, quer dizer, a mais acessível, pelo menos, né? Do Homero, da Ilíada, desse cara, desse português aí, e fizesse essa brincadeira, pegasse um trecho, né, desses trechos de batalha bem gráficos, e fizesse essa substituição para ver como funciona. E foi assim, realmente, foi daí que realmente fica muito evidente, né, você confrontando, cotejando, né, os dois textos, como fica evidente quase que um, digamos assim, um plágiozinho, né, que eu faço ali do Homero. Enfim, não sei se a gente tem tempo ainda porque tem mais um texto do Pornopopeia e tem mais um texto ainda do Homero. E eu acho que a gente talvez pudesse ficar por aqui e meio que, sei lá, se alguém quiser falar alguma coisa, se a gente fizer um pequeno balanço assim, desses nossos encontros, porque eu vejo aqui muita gente que esteve aqui em praticamente todos os encontros. Não estou assim pedindo elogios, mas é claro que estão todos liberados para me elogiar à vontade. Assim. Mas, enfim, o que acharam, o que não acharam, o que ficou faltando, o que gostariam de falar, o que passou pela cabeça nesses meses todos, né? Foram 4 semanas, praticamente, e foram 12 encontros que a gente teve, esse é o 12º. Então, sei lá, podemos dar assim, uns trabalhos por findos e podemos aí bater papo aí, o que quiserem. E aliás, a Thaís também tem um convite aí a fazer a todos, que eu... Começa pelo convite. Thaís, faça tudo. São dois, na verdade. A gente queria tirar uma foto com todo mundo no final e agora à noite a gente vai sair para comer com o Reinaldo. Para beber. Todo mundo convidado a comer, para gravar. Todo mundo convidado a pegar o Geraldo, se vocês quiserem. Mas que lugar que a gente vai? A gente não sabe. Essa era a discussão, a gente vai nesse... Eu não sei, porque eu só conheço aquele barão que fica muito cheio. Né? O Estação Barão. Eu já fui muito lá. E o nono, que também é um lugar um pouquinho mais... Esse lugar dá para juntar umas mesas, assim, quem quiser. Hã? O nono? Não, o nono seria legal fora, né? Lá dentro é um pouco... Mas eu tenho a impressão que agora, véspera de feriado, a gente chega lá vai estar lotadíssimo. É? Qual lugar? Ah, é? Ah, legal, vocês conhecem? Legal, ótimo. Então vamos lá, Bar da Paula. Ih, tem sambinha? Puta. Não, ao vivo, assim, puta, um sambinha ao vivo para mim é melhor tomar purgante, assim, na veia. Não tem um sem sambinha, assim, você... Hã? Ah, é? Mais longe do sambinha, assim? Tem o qual? É, legal, também? Ah, cerveja. Mas tem lugar, fisicamente, tem lugar para, sei lá, não sei quantas pessoas vão se interessar. É? Onde que é? É tudo embaixo. Gente, eu sou péssima. É tudo de Waze aqui, mas é Barão. Acho que sei que é mais lá pra frente, assim, lá pra frente do centrinho. É no nono, que É? É restaurante. É um boteco para comer uma coxinha e tomar umas... Eu gostei da cerveja especial. Hã? O nono é tipo aqueles botecos cariocas, aquele conceito. guarda-coxinha, esse lugar com espaço.
que fica ali do lado do nono ali, né? Não, ele fica mais junto com o ombro, ali naquele centrinho. Então, eu na verdade só conheço Estação, que eu acho que tem muita gente, e o nono, que eu acho que é mais acolhedor, assim, né? Um lugar, não sei, o que a gente... Não é bar, é um restaurante. Então vamos a esse ponto 1 que a Juliana falou? Eu gosto de lá, é mais assim, fechadinho, não é tão botecão, assim, sabe? Não tem música ao vivo? Não, geralmente, assim, pode ser que hoje, véspera de feriado, deixa eu ver aqui. Fica na esquina perto da escola. Eu vou falar o lugar, assim que eu conseguir olhar. Tchau, até mais. Obrigado. Valeu. Tchau. Tá bom. Obrigado. Tem Maria Bonjour. Maria Bonjour. Maria Bonjour ali na frente do Dalben. Eu gostei do nome. Eduardo Modesto, 54. No ponto 1. Maria Bonjour também é muito bacana. É? Eu nunca fui lá, mas... É legal? Mas não tem música ao vivo? Música ao vivo você não consegue conversar, você vai ver. Pô, que difícil, hein? É a sua happy hour. Aonde? Esse que eu falei, até as 8 é happy hour. Até as 8. Elas encontram. Lá tem umas comidinhas também. No ponto 1. Então vamos marcar lá. Se tiver ruim, a gente vai para outro lugar. Logística, família, né? Mãe de família. A gente pensou umas 7 e pouco. Esse horário eu já consegui. Pode ser? É que na verdade a gente tem prova hoje à noite, é por isso que a gente pergunta até que horas vocês ficariam lá. Entendeu? Porque a gente tem uma prova um pouco chata pra fazer agora à noite. Até a última garrafa. Vai fechar. Até o cara não precisa botar a mesa. Então, beleza. Mas aí a gente toca o telefone, você pode perguntar se a gente dá pra dar. Beleza. Bom, então todo mundo que está convidado para ir ao ponto 1. Todo mundo está convidado. E é isso. Acho que eu e o Homero já falamos tudo que tínhamos para dizer, assim, basicamente. Eu queria dizer assim, que eu adorei, gostei muito, eu estava com um famoso cagaço de encarar essa residência aqui, achando que não ia ter assunto, não ia ter nada para falar. Aí o Alcir, que é um maluco, assim, falou, não, vai, você fala, você vai ver, vai sair. E eu fiquei surpreso mesmo, como realmente consegui achar assunto, né? E uma coisa que para mim foi muito legal, foi uma coisa de, pela primeira vez, eu consegui me ver de fora. Porque até o Alcir me convidar para vir aqui, para essa residência, eu nunca tinha ouvido falar na palavra obra relacionada aos livros que eu tinha lançado. Para mim não tinha obra, tinha uns livros que eu escrevia e publicava de vez em quando. Aí a ideia de que isso é uma obra, que é essa altura da vida, né, isso configura de alguma forma uma obra, foi uma surpresa para mim. E essa coisa também de me debruçar sobre essa obra, né, porque a gente falou dos romances, dos contos, das crônicas, dos roteiros de cinema, roteiros de televisão, das coisas mais miúdas, assim, esparsas, como roteiro de história em quadrinho. Essas coisas todas me remeteram, né, ao passado, a essas obras, e me deram um pouquinho assim, uma outra, digamos assim, dimensão desse meu trabalho, do que a gente pode chamar de estilo, daquilo que pode chamar também de universo temático. Essas coisas, quando você vê de longe e de forma agrupada, começam a fazer um sentido, começam a formar ali umas gestaltes, assim, né? Que eu nunca tinha visto, nunca tinha também me preocupado em fazer essa avaliação. Então foi uma espécie de procura da obra perdida, assim, né? Aqui, né, nesses dias com vocês. E, eu fico muito tocado mesmo com essa solidariedade de vocês virem aqui, ficar me ouvindo aqui falar. E eu me lembro numa flip lá em Paraty, que era uma flip que o convidado de honra era o Crumb, né, aquele grande cartunista americano.
E o Crumb, todo mundo só falava no Crumb, no Crumb, no Crumb. E no dia que ia passar o Crumb, eu tinha tido uma mesa também nessa flip. Então eu tinha um crachá que me permitia entrar em todas as mesas. E justamente nessa do Crumb eu resolvi não ir. Eu falei, todo mundo só fala nesse Crumb, no Crumb. E é um cara que eu gosto, eu tinha lido muito o Crumb, os gibis, comprava os gibis americanos numa livraria que tinha em Congonhas, que tinha uma coisa do Crumb. Fritz the Cat, o Freak Brothers, aquelas maluquices dele. Mas eu resolvi não ir ver. Né? E a Marta, minha mulher, e uns amigos também foram ver e saíram extremamente decepcionados, porque ele estava totalmente desinteressado, de saco cheio, sem vontade. Tinha um outro também, um cara que foi o parceiro dele, o cara chamado Sidney não sei o quê. Não sei porque eu estou com Sidney Sheldon na cabeça, não sei se era esse cara. Era um outro cartunista que tinha trabalhado com ele, dos Freak Brothers, eles faziam juntos os Freak Brothers. E os dois estavam extremamente... Esse outro lá, que eu estou chamando de Sidney, mas não tenho certeza, ele estava completamente chapado. Pô, o cara estava chapadão, ele não tinha a menor ideia de onde ele estava, não sei o quê. E o Crumb com mau humor, filha da puta e tal. Aí ele chegou uma hora, parece que ele disse assim, gente, eu não sei o que vocês vieram aqui, por que vocês vieram aqui me ver passar por isso? Assim. Ele estava tão constrangido, vocês vieram aqui para me ver passar por isso. Assim. Então eu estou aqui dando uma de Crumb e falo, muito obrigado por terem vindo me ver passar por isso. Essa situação. Então, muito obrigado.